Aula de Administração Pública, Reformas Administrativas no Brasil, Nova Administração Pública. Olá, concurseiro, olá, concurseiro. O tema dessa aula é a reforma administrativa que implantou no Brasil a Administração Pública Gerencial, ou mais corretamente, aparecendo com o nome de Nova Administração Pública. Vamos então para o enunciado e aí vamos verificar também algumas questões sobre esse tema. Bem, vamos lembrar então que esta reforma administrativa não foi a primeira. Então, por isso o texto começa dizendo que há a necessidade, se observou a necessidade de novas mudanças no modelo de administração pública na segunda metade do século XX. Vamos lembrar então, 1930 nós tivemos uma grande reforma administrativa, ela se estendeu até 1938, teve alterações inclusive que foram colocadas na Constituição de 1934, e o que temos de característica desta mudança na década de 1930? Foi quando o país deixou de utilizar o modelo patrimonialista de administração pública e passou a utilizar o modelo burocrático de administração pública. Esse modelo burocrático foi muito útil mais ou menos até 1965, e aí surge o que está aqui no texto, que foi a necessidade de novas mudanças que ocorrem então na segunda metade do século XX, ok? Bem, por que isso acontece? Em parte pela expansão das funções econômicas e sociais do Estado, então ele se tornou ainda mais intervencionista, e de outro, o desenvolvimento tecnológico e a globalização da economia mundial. Por quê? Porque ambas as situações expuseram os problemas associados ao modelo burocrático de gestão pública. Então, o modelo burocrático de gestão pública foi ótimo até mais ou menos 1965, 67, quando saiu o Decreto-Lei 200. Aí a coisa mudou completamente. Nessa aula nós vamos ver então as reformas administrativas de 1967, que é o Decreto-Lei 200, e de 1995, que é a implantação do que é conhecido como Nova Administração Pública, ou o outro nome que ela aparece nos concursos, Administração Pública Gerencial. Ok? Bem, a eficiência da administração pública, caracterizada pela necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo a figura do cidadão como beneficiário, torna-se então essencial. Essa palavra cidadão, ela tem um significado importante dentro dessa mudança. Até a utilização com maior intensidade da administração burocrática, as pessoas que utilizavam o serviço público eram chamadas de usuários. Então, passava a imagem de que o Estado, a administração pública, fazia um favor de atender a população. Na visão atual, que começa então com essa mudança que ocorre aí a partir da metade do século XX, nós somos vistos como cidadãos. Significa o quê? Significa que nós temos o direito de utilizar a estrutura de atendimento público, ok? Cidadão, direito. Usuário dava a sensação de favor, ok? Bem, a reforma do aparelho do Estado, então, passa a ser orientada pelo quê? Pelos valores da eficiência e da qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. Qual é a característica principal de uma cultura gerencial nas organizações? Anote aí. Significa que o importante é o resultado e não o processo. Na administração burocrática prevalece o processo, fazer as coisas de forma como está programado. Já quando nós falamos em resultado, o fundamental é atingir o resultado, e no caso específico aqui, o resultado é atingir as expectativas, necessidades e anseios da população, dos cidadãos, ok? Vamos para frente. Detalhe importante, a administração pública gerencial não substitui
totalmente a administração burocrática. A parte boa da administração burocrática foi mantida. Essa pergunta aparece muito, dizendo que a administração pública gerencial substituiu totalmente a administração burocrática. Isso não é verdadeiro, isso está errado em termos de concurso. Veja aqui, ó, a administração pública gerencial conserva alguns dos princípios fundamentais da burocracia. Quais? A admissão de servidores obedecendo a rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração e os planos de carreiras. Planos de carreiras foram mantidos. E também uma coisa que existia já lá na administração burocrática que foi mantida é a avaliação constante de desempenho do servidor público. Tranquilo até aqui? Bem, como eu falei agora há pouco, a primeira tentativa de reforma gerencial que procurou substituir a administração pública burocrática por uma administração pública mais eficiente ocorreu com o Decreto-Lei 200 de 1967. Atenção! O Decreto-Lei 200 de 1967 propunha a melhoria, a modernização dos conceitos da administração burocrática. No Decreto-Lei 200 não se falava ainda em administração pública gerencial. Então, muito cuidado na prova, porque, embora seja o primeiro momento de mudança em relação à administração burocrática, não foi aí que se criou a ideia de se criar um novo modelo de gestão. Nesse momento se pensava em melhorar ou modernizar aquilo que já era feito. Tranquilo? Bem, esse decreto realizou o quê? Isso aqui é muito perguntado. A transferência de atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de obter-se maior dinamismo operacional por meio do quê? Da descentralização funcional. Tranquilo? Então, a ideia central do Decreto-Lei dos 200 era agilizar as atividades da administração pública da época. E o modelo que eles encontraram foi a transferência das atividades para essas instituições da administração indireta. O conceito da administração indireta surge aí com o Decreto-Lei 200, ok? Bem, instituíram-se então como princípios de racionalidade administrativa o planejamento e o orçamento. Observe então que a ideia aqui é planejamento e orçamento numa visão moderna, porque já se falava em planejamento e orçamento em 1936, quando foi criado o DASP. Mas lá houve um primeiro passo. Se entende que realmente houve racionalidade administrativa através do uso do planejamento e do orçamento a partir de 1967. Anote isso também. Bem, outra coisa que se buscou para agilizar o processo foi o descongestionamento das chefias executivas superiores. Então, a isso nós chamamos ou de desconcentração, conforme a situação, ou em outras situações, conforme a situação, descentralização. E também ocorreu a tentativa de reunir competência e informação no processo decisório, a sistematização, a coordenação e o controle. Observe que está escrito aqui, tentativa de se reunir. Então, foi um primeiro passo, não significa que isso já ocorreu naquele momento. Mas, de qualquer forma, o Decreto-Lei 200 é um decreto-lei altamente desenvolvimentista. Ele não é um decreto que tivesse um foco em reduzir, desacelerar o processo de administração pública. Ok? Vamos para frente? O paradigma gerencial da época, compatível com o monopólio estatal na área produtiva de bens e serviços, orientou a expansão da administração indireta numa tentativa de, olha aqui, ó, já falei agora há pouco, flexibilizar a administração com o objetivo de atribuir maior operacionalidade às atividades operacionais do Estado. Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida? Então, 1967, Decreto-Lei 200 é um assunto muito importante. Se você ainda não deu uma olhada nesse decreto, vá fundo nele. Ele representa, assim, uma espécie de uma ponte entre o modelo de administração burocrática e o modelo de administração gerencial.
ok? Vamos para o próximo slide. As mudanças iniciadas pelo Decreto-Lei 200 de 1967 consolidaram-se com o PDRAE, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, lançado em 1995. Então, por isso que o título da aula é Reformas Administrativas. Nós temos o Decreto-Lei 200, que, como eu falei, é uma ponte entre a administração burocrática e gerencial, e temos realmente o lançamento, a chegada da administração pública gerencial ou nova administração pública em 1995, através do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Ok? Bem, esse Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado fez o quê? Definiu objetivos e estabeleceu diretrizes para uma reforma mais abrangente da administração pública brasileira, o que resultou, então, no Modelo Gerencial de Administração Pública. Bem, na administração pública gerencial, a estratégia volta-se para quê? Então, quais foram os aspectos mais importantes? Primeiro, para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade. Então, veja, se eu falo em colocar objetivos para o administrador público na sua unidade, eu estou falando o quê? Estou falando na busca de eficácia, estou falando em foco nos resultados. Falei em objetivo, busca de objetivo, sinônimo disso, busca de resultados, ok? 2. Para a garantia da autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, dos recursos materiais e financeiros, que lhe forem alocados à disposição para que possam atingir os objetivos contratados. Então vamos voltar lá no título, né? Na administração pública gerencial, a estratégia volta-se para a definição precisa dos objetivos e para a garantia da autonomia do administrador na gestão dos recursos. Tranquilo? E o terceiro é muito importante, ó. A estratégia volta-se para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados. O que significa isso? Significa que se dá um voto de confiança para o administrador público. Ele tem que apresentar o resultado. Não ocorre, então, um acompanhamento, um controle burocrático que, de certa forma, amarra o processo administrativo. A ideia é, faz e depois a gente vê. Então, depois a gente vê situações em que alguns administradores são responsabilizados por improbidade administrativa, por exemplo. Então, o que aconteceu? Ele teve a autonomia, como está aqui colocado, para gerir recursos humanos, materiais e financeiros, mas não fez a coisa bem feita. Aí o que vai acontecer? Controle e cobrança a posteriori, já aconteceu, e aí, se os resultados não forem atingidos, ele é cobrado, é responsabilizado. Aí você vai dizer assim, mas pô, cara, daí os caras vão fazer o que bem entenderem? Não, a ideia é assim, a grande maioria vai usar bem essa autonomia, vai empregar bem os recursos de uma forma correta e o país cresce. E temos as exceções, são as exceções que nós vemos aí nos noticiários com frequência, em que um administrador público foge do padrão e aí ele é cobrado a posteriori, inclusive responsabilizando-se administrativa e às vezes até criminalmente pelos erros cometidos. Tranquilo? Vamos para frente? Bem, adicionalmente, isso aqui também é importante se anotar, pratica-se a competição administrada no interior do próprio Estado, quando há a possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades internas. Como é que se materializa essa concorrência, essa competição? Normalmente isso se materializa pela obtenção de recursos. Então, a competição é para a obtenção de recursos. No modelo bem implantado de administração pública gerencial, se um determinado órgão, uma determinada unidade atinge um objetivo, ele tem preferência, esse órgão, essa unidade, na liberação de verbas para a gestão seguinte e, às vezes, tem preferência, inclusive, no volume a ser liberado. Ou seja, esse controle a posteriori acaba criando uma situação na qual os gestores mais
elevados, em níveis mais elevados, ao decidir pela distribuição de novos recursos, privilegia aquela que o recurso tem mais possibilidade de ser bem utilizado. Esta que é a concorrência, a competição principal dentro da área pública, ok? Bem, no plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos se tornam-se essenciais. Quando a gente fala em descentralização, a gente está falando em quê? Em terceirização, em publicização, isso aí é descentralização. E quando a gente fala em redução dos níveis hierárquicos, significa o quê? Significa diminuir os cargos de chefia, gerência intermediária, etc., e dessa forma tornar mais ágil o processo decisório, ok? A administração pública, então, passa a ser permeável à maior participação dos agentes privados e ou das organizações da sociedade civil, e aí o que ocorre? Existe um deslocamento da ênfase dos procedimentos, dos processos, ou seja, dos meios, para os resultados, para os fins. Bom, vamos lembrar que esse movimento de implantação da nova administração pública, ela é mundial. Ela é feita na grande maioria dos países. Em alguns, isso aí está bem adiantado e já está ocorrendo, essa mudança de ênfase dos meios para os fins. Em outros países, nem tanto. O Brasil está no meio termo, ele tem alguns aspectos, algumas áreas, alguns segmentos da administração pública que estão bem adiantados nessa parte e tem outros nem tanto, tá? Então, é muito importante na hora da prova você não ficar pensando que você viu uma notícia, ou que você teve num órgão e viu que a coisa lá não está funcionando dentro daquilo que nós estamos conversando. Não, você está teorizando na hora da prova, então você vai responder numa visão mundial, não necessariamente apenas numa visão brasileira, ok? Vamos para frente? Bom, ocorre também com a implantação do modelo de administração gerencial a descentralização política, com a transferência de recursos e atribuições para os níveis gerenciais estaduais e municipais. Então, a descentralização política é esse repasse de recursos e atribuições para estados federados e para municípios. Vamos para frente? Descentralização administrativa, né, outra ocorrência, descentralização administrativa através da delegação de autoridade para os administradores públicos regionais. Descentralização é isso. Diminuição dos níveis hierárquicos no processo gerencial, que é a redução da estrutura de comando, nós já falamos sobre isso. Ocorre o pressuposto da confiança limitada no lugar da desconfiança ilimitada. Então vamos entender bem isso. No modelo burocrático, todos são culpados até que se prove em contrário. Então por isso que o modelo burocrático é amarrado, fiscaliza, pede certidão, pede declaração, pede N coisas a respeito dos gestores ou dos terceirizados. Já quando a gente fala em confiança limitada, é aquela ideia de controle a posteriori, tá? Então, num primeiro momento, se confia, lógico que não se confia cegamente, mas se confia a partir de uma primeira análise que uma determinada instituição merece receber aquele recurso, ela recebe, executa um projeto, tenta atingir um objetivo e depois é fiscalizado. Então, nós temos aí essa situação de confiança limitada. Se dá confiança, mas se faz uma cobrança a posteriori. Tranquilo? Vamos para frente. A administração, nesse modelo, é focada no quê? No atendimento das expectativas e necessidades do usuário cidadão. Já expliquei, então, essa diferença entre usuário e cidadão. Se aparece usuário cidadão, como apareceu aqui nesse parágrafo, significa que é um novo modelo. O usuário transformado em cidadão. Valeu? Bom, para nós terminarmos a parte teórica, veja aqui, ó, então, diretrizes estratégicas atuais da gestão pública. Então, como é que está a coisa
agora, no século XXI. ênfase no papel orientador do Estado, ele faz a formulação, coordenação, orientação, regulação e fiscalização nas relações de parceria com os agentes privados e sociais e na promoção do desenvolvimento nacional. Então, o papel do Estado é um papel orientador. 2. Atualmente, descentralização administrativa, para quê? Para ampliar o alcance da ação estatal, fazendo-a chegar até os cidadãos. Cooperação federativa. Fortalece-se as relações entre as 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal, para o quê? Para a formulação e implementação de políticas públicas, e aí nós estamos falando em fortalecimento da relação na área do planejamento, do orçamento e da gestão. Parcerias com o terceiro setor, que são as organizações sociais, participação e controle social, que nós não conversamos ainda, que é importante. A população se organiza em instituições, em conselhos e fiscaliza a ação dessas instituições terceirizadas. A profissionalização, que é algo que veio lá da área da administração burocrática, e a gestão por resultados, que a gente já explicou. Então, esse é o conjunto da teoria. É importante que você dê uma boa estudada nisso, dê uma olhada em questões de concurso sobre sistemas, e aí você está pronto para responder sobre a administração pública gerencial, que às vezes aparece nas provas com o nome de nova administração pública. Tranquilo? Bem, agora nós vamos para questões de concursos, para aproveitar aí essa parte final da aula. Então, vamos ver aqui algumas questões. Veja essa questão aqui, ó. Os movimentos de reforma do Estado, ao ensejar importantes transformações na estrutura e no funcionamento do Estado, visam fortalecer capacidades institucionais de entrega de valor público por meio do quê? De políticas públicas e serviços públicos de qualidade. Esse texto aqui é um texto que você tem que colocar no teu material de estudo. Ele coloca muito bem a finalidade dos movimentos de reforma do Estado, ou reforma administrativa, como aparece na maioria dos editais, ok? Bem, a respeito da evolução da administração pública no Brasil, assinale a opção correta. Correta é a alternativa A. O que ela diz? A reforma desenvolvimentista de 1967, desenvolvimentista porque busca destravar o serviço público profissional, competente e livre das amarras da burocracia, desenvolvendo sistemas e estruturas voltadas ao planejamento, à gestão do Estado. Observe que esse texto bate tranquilamente com a teoria que nós acabamos de ver. Vamos ver por que a B, C, D e E estão erradas. Então veja aqui comigo. A reforma burocrática de 1936 procurou criar condições institucionais para que administradores públicos e políticos administrassem o Estado com mais autonomia e responsabilidade a partir do controle a posteriori? Não. A reforma que fez isto foi a reforma de 1995. Em 1936, na década de 1930, o que se implantou foi a administração pública burocrática. E a administração pública burocrática tinha por característica diminuir a autonomia dos agentes públicos, dos servidores públicos e dos políticos da época. Vamos ver a alternativa C. A reforma gerencial dos anos 90 estabeleceu maior clareza na distinção entre a administração direta e a administração indireta, dando mais autonomia de gestão às autarquias, fundações e empresas públicas? Não, está errado. Anote aí, quem deu essa condição de maior clareza e de mais autonomia de gestão às autarquias, fundações e empresas públicas foi o Decreto-Lei 200 de 1967, tá? O que aconteceu em 1990, na década de 1990, foi já uma restrição desse poder de mais autonomia
e gestão às autarquias e fundações de empresas públicas, porque estava ocorrendo muito abuso na época. Olha que interessante, nós lemos em todos os lugares que a reforma de 1990, da década de 1990, foi inovadora. Ela foi inovadora em fazer foco nos resultados, mas ela não foi tão desenvolvimentista quanto foi o Decreto-Lei 200, tá? Então, errado aí nesse aspecto. Tranquilo? Bem, a D. A reforma da Constituição de 1988 reafirma os princípios de uma administração pública moderna e profissional estabelecidos nas reformas da década de 60 do século passado? Não. 60 do século passado é porque essa questão foi elaborada agora, né? Então ele está falando de 1967. Não. A reforma da Constituição de 1988, ela não reafirma os princípios da administração pública moderna e profissional. Ela é tida até como uma Constituição conservadora. Isso aí muita gente erra na prova. Então anote aí. Sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista do desenvolvimento social e dos direitos humanos, a Constituição de 1988, ela é progressista, é avançada. Agora, em termos de princípios da administração pública, ela é mais conservadora. Ela não é tão liberal e tão progressista quanto foi a parte que ela se desenvolveu na área de direitos humanos e na área social. Então anote isso, que isso é importante. Se você ficou em dúvida, dá mais uma pesquisada em cima desse tema. Por último, a reforma do novo serviço público foi consolidada neste século e postula a conexão entre os cidadãos e seus governos por meio de processos democráticos de compartilhamento da escolha pública. Olha, o que acontece é o seguinte, essa E é outro assunto que você deve pesquisar, nós temos aulas inclusive sobre isso aqui no Aprova. O novo serviço público é um passo adiante que está se dando, ele se desenvolve aí a partir do ano 2010 e ele é mais do que o modelo de administração pública gerencial. Mas onde é que está o erro aqui nessa alternativa? Está dizendo que a reforma do novo serviço público foi consolidado. Não, não foi consolidado. Ele ainda está em fase de implantação de estudos de desenvolvimento. Mas deverá haver, nos próximos anos, uma nova reforma administrativa, colocando essa visão do novo serviço público, que é diferente da nova administração pública. Mas isso não está consolidado, isso ainda vai ser consolidado. Por isso que a alternativa E está errada. A palavra consolidado é que deixa errado esse texto. Tranquilo? Muito bem, vamos para mais uma questão. Acerca da trajetória das reformas administrativas no Brasil, julgue os itens seguintes. Aqui nós temos corretas a alternativa C, opções 1, 4 e 5. Então, 1, 4 e 5 estão corretos. Então, coloque isso aí no teu material de estudo. 1. As reformas administrativas brasileiras transitam entre os modelos burocráticos e modelos gerenciais, adotando instrumentos de gestão complementares em sua eficácia. Então, aqui está certo, porque, como eu falei, o modelo gerencial, ele trabalha, aproveita muito do modelo democrático. Então, está certo dizer que as reformas administrativas transitam entre o modelo burocrático e o gerencial. Ok? Bem, o 4. O modelo burocrático, que é caracterizado pela especialização, hierarquia e racionalidade, busca evitar privilégios na administração pública. Correta. E a 5 também está correto. A criação no Brasil do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, marcou uma cisão com a lógica da não profissionalização e o não reconhecimento por mérito dos servidores públicos. Essa cisão é em relação ao quê? À administração patrimonialista que prevalecia anteriormente e que era uma situação em que não levava em consideração a competência profissional das pessoas. Ok? Para nós encerrarmos, vamos ver as duas erradas agora. Veja aqui comigo. O modelo gerencial
resultado das transformações originadas na última década do século passado, é pautado pela lógica da informalidade e da transparência? Não, ela é pautada pela transparência, ok, mas não pela informalidade, e sim pela formalidade. Formalização no quê? No planejamento, no orçamento e na gestão. Então, tudo é formalizado, não é informal, ok? Errado por causa disso. E vamos aí para fechar então essa aula, ver por que a opção 3 está errada. O modelo burocrático encontra-se suplantado em seu formato por ser ele oneroso e de difícil manejo pelos gestores? Não, errado. Primeiro que o modelo burocrático não está suplantado. Ele está sendo utilizado, como eu já falei várias vezes nessa aula, em sua parte boa, pela nova administração pública. E segundo é que, quando ele diz aqui que o modelo é oneroso e de difícil manejo pelos gestores, oneroso até talvez seja, porque tem muito nível hierárquico, mas ele não é de difícil manejo pelos gestores. Para aspectos gerenciais, o modelo burocrático é um modelo bem eficiente. Então, errado por causa disso. Bons estudos e até uma próxima aula.